Hoje, no Sensibilidade, vamos entrevistar Cíntia Mota Martins, que vai nos falar sobre a arte de fotografar. Cíntia Mota Martins, com formação em Design, Arte e Jornalismo, entre diversas atividades, foi monitora de cursos de Walter Firmo, no ateliê de imagem e depois na Intacta Retina até 2019. Bom, Cíntia, seja bem-vinda. E ao longo você vai falando sobre você. A primeira pergunta seria, Cíntia, há quanto tempo você faz fotografia? Bom, primeiro, muito obrigada por vocês terem me chamado para essa conversa, para essa entrevista, fico muito satisfeita. Bom, eu comecei a fotografar criança, ganhei uma câmera, mas assim, aquela coisa de criança, óbvio, né? Fotografar mesmo, eu comecei na faculdade, eu fiz desenho industrial na Escola Superior de Desenho Industrial. E a fotografia faz parte do currículo, a gente tinha que ter uma câmera boa, que foi de segunda mão, mas era boa. Tinha que fazer mesmo, estúdio, revelação, tudo. Então, eu comecei nessa época, com 17, 18 anos. E, Cíntia, diz para mim uma coisa, quando foi mesmo que a paixão te pegou, que a paixão pela fotografia te levou a fazer grandes planos, a descobrir que isso era o que você queria para a sua vida? Pois é, foi durante a faculdade mesmo. Eu comecei a me interessar mais por fotografia até do que das próprias matérias do desenho industrial, o que foi um problema, né? Mas, assim, deu para fazer as duas coisas paralelamente. Eu fazia teatro na época e comecei a fotografar teatro, fazer coisa de publicações mesmo. Foi nessa época mesmo que a fotografia... Eu já tinha ficado encantada com algumas exposições que eu tinha visto em criança, adolescente. Me pareceu uma coisa muito mágica, né? Tinha uma coisa também da família, de ter muita foto antiga. Minha família, para você ter ideia, eu tenho foto de meus tataravós, né? Ui, 1800 e, né, aquela coisa. Então, sempre foi uma coisa muito presente, muito legal. Mas foi na faculdade mesmo que deslanchou. Me diz uma coisa, Cíntia, é muito bom ter você aqui com a gente. E quais são assim, as suas principais áreas de interesse na fotografia? Retrato, paisagem, evento, quer dizer, o que é que você mais curte, né? O que é que você mais se identifica? Também pode ter sido diferentes fases, né, na sua vida, enfim. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Assim, profissionalmente, a gente existe um negócio chamado boletos que a gente tem que pagar, então a gente faz trabalhos comerciais, né? Fotografei para publicidade, fotografei modelo, evento em empresa, umas coisas. Mas, assim, eu gosto mesmo o que chama fotografia documental, né, hoje em dia. Perdão. Que é uma, vamos dizer assim, uma prima próxima do fotojornalismo. Porque no fotojornalismo a gente tem aquela coisa da pauta do jornal, do acontecimento do dia, você vai lá e fotografa aquilo, que é o que os leitores ou na internet vão ver, né? Na fotografia documental, você pega uma área, um tema, uma coisa que você se interesse e desenvolve aquilo de uma vez só ao longo do tempo, aí vai depender muito. E é mais nessa área que eu estou agora, que assim, eu gosto de documentar eventos de fé, né? A fé das pessoas, seja lá qual for, é uma coisa que me interessa muito, a relação das pessoas com o sagrado, com o invisível. Então, é mais essa área. Mas eu gosto muito de retrato também, gosto muito de fazer retrato. Viu, Cíntia, como você define o estilo da tua fotografia? O estilo fotográfico. O teu estilo Olha, fotográfico. eu acho que é realmente o documental, né? Acho que seria mais
o estilo, porque eu não interfiro muito nas fotos, né? Eu não trabalho muito nelas, a não ser para algum ajuste, para alguma coisa. Há pessoas, por exemplo, que partem de uma foto para chamam fotografia expandida, tem vários tipos de nomes. A minha é a fotografia mesmo, eu não tenho assim, não vou dizer que eu sou É o comparar com estilo de momento? arte. É no momento? Sim, sim, eu procuro fazer o melhor possível, né, com a parte técnica e tal, mostrando o que eu quero com aquilo na hora. Claro, sempre tem uma pós-produção, um ajuste, uma coisa, né? Uma coisa para melhorar um pouquinho. Feito a gente, quando vai se maquiar, por exemplo, né? A gente sempre procura melhorar um pouquinho. Não vamos mudar a cara da gente, mas vamos melhorar um pouquinho. Então, é mais ou menos isso. Eu só faço uma maquiagenzinha, certo contraste e tal, mas é a fotografia documental mesmo. Ah, tá. Então, Cíntia, o seu processo criativo é aquele que você vê na hora, é no espaço-tempo, naquele momento, você cria ali. É isso? Ou você existe um Sim, planejamento, um- não, o uma, planejamento tem sempre. A gente tem que conhecer o que a gente vai fotografar, né? A primeira coisa. Isso aí em qualquer tipo de foto. Por exemplo, se eu for fotografar uma criança, eu tenho que ter informações sobre como é que essa criança é, o que que ela gosta, o meio ambiente dela, como é que ela se sente bem. Você sempre tem que ter uma noção, né, do que você vai fazer, sempre tem um planejamento. Além da parte técnica, é óbvio, né, que você tem que saber que câmera vai levar, que lente, enfim. Mas eu procuro saber bem o que que eu vou fazer, aonde vai ser, que tipo de coisa eu posso esperar. Sempre tem surpresa, claro, né? com Na certeza. medida, né, que você está ou na rua ou em contato com outras pessoas, você tem surpresas, não tem jeito. Mas eu procuro me preparar assim, sabendo um pouco do que eu vou ter, em termos técnicos e em termos do planejado, né? Por exemplo, outro dia eu fui fotografar a festa de São Jorge. Eu já fui outras vezes. Então, eu sei que é uma muvuca, né, que tem gente para todo que é lado, que eu vou ter pouco espaço, que o fundo, que eu dificilmente eu vou conseguir tirar alguma coisa assim, ter um fundo meio tumultuado. Então, eu já sei mais ou menos o que me espera e procuro tirar o melhor disso. Uhum. Já leva certinho os materiais, né? Sim, sim, e também ajuste, né? Porque você tem, por exemplo, como fazer uma foto de uma pessoa em primeiro plano, desfocando um pouco o fundo, para não interferir tanto, né? Isso pode ser feito numa pós-produção também, mas é melhor você fazer na hora, que já, né, já fica mais legal. Diz uma coisa, Cíntia, quais são assim os desafios mais comuns que você enfrenta ao fotografar? Olha, bom, primeiro a violência da cidade, né? Porque a gente não pode fazer tanto quanto gostaria. Porque não só da nossa cidade, mas todas as cidades grandes, né? Você sair com uma câmera que geralmente não é barata, né? Mas mesmo que fosse, você sair com ela sempre há um risco, né? Então, por exemplo, eu já fui fazer foto muito longe, né, em lugares longes que eu não conhecia, e aí você tem que pegar um Uber, um táxi, gastar uma grana, porque você não vai se arriscar pegando um ônibus se arriscando a ser roubado, né? Se bem que tem um amigo fotógrafo que foi roubado outro dia no estádio de Remo da Lagoa, lugar que teoricamente seria, né, seguro. Teve todo o equipamento dele roubado. Mas basicamente eu acho que a segurança e também a gente brinca que o maior desafio do fotógrafo hoje, qualquer que seja, é se desviar dos celulares que ficam na frente, você tentando com a câmera tirar e 3 celulares na sua frente, É verdade. né? Atrapalha um pouquinho, sem dúvida. Para quem não sabe,
eu e Cíntia moramos no Rio de Janeiro. Zuleide e Lindalva moram em São Paulo. Então, são Sim, violências diferentes também, que cada cidade tem sua característica, né? E o Rio, todo mundo sim. sabe como está muito complicado. Não que São Paulo não esteja, mas acho que poucas cidades batem o Rio de Janeiro nesse momento. Só para um adendo que você falou, né? Realmente é muito Sim, sim, complicado. sim. Viu, Você Cíntia? fica meio temeroso, né? É. É. Cíntia, qual foi o trabalho fotográfico mais gratificante que você já realizou? E por quê? Eu acho que foi um conjunto de trabalhos. Foi na época que eu trabalhava no Jornal Lampião, que foi meu primeiro trabalho, meu primeiro, não foi um emprego, mas enfim, um trabalho fotográfico, que eu fiquei lá um ano e que foi muito variado. Eu era bem nova e me deu uma amplitude de experiências muito grande. Eu fotografava artistas que eram entrevistados, eu fotografava show de travestis de madrugada, fotografava show comum no teatro, fotografava manifestação na rua. Foi muito, muito variado. Então, me deu um jogo de cintura, né, e uma experiência que eu trago até hoje. Foi um conjunto de experiências com fotojornalismo, né, que Uhum. é uma arte, mas foi esse período, foi um ano mais ou menos, até o jornal fechar, que foi esse ano que eu trabalhei lá, foi muito bom. Cíntia, quais são as suas referências? Quais são os fotógrafos que você referencia? Quais são os que mais te trouxeram, sei lá, aumentaram a sua criatividade ou que te levaram a pensar mais além na Tem muito, fotografia? tem muitos, a quantidade de fotógrafos bons é extraordinária. Eu, quando era criança, eu me lembro que minha primeira. Existia uma revista chamada Realidade, que vocês provavelmente conheceram. Sim. Essa revista juntou muitos jornalistas, muitos fotógrafos excelentes, e eu me lembro de abrir a revista que minha mãe comprava e tinha uma reportagem sobre a Amazônia com fotos do Walter Filho, que depois eu vim conhecer. E as cores, né, o domínio de cores que o Walter Firmo tem é fantástica, né? E eu me lembro de ter ficado muito impressionada, ter achado muito bonito. E alguns anos depois eu vi uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de um fotógrafo de paisagem chamado Hansel Adams, que me impressionou pela qualidade. Ele fotografava em preto e branco, mas é um negócio maravilhoso, né? E aí depois vieram muitos outros fotógrafos, aí eu comecei a conhecer aos poucos. Tem uma fotógrafa que ainda está viva, uma fotógrafa mexicana, já tem alguma idade, não sei, chamada Cristina Rodero, que ela documentou muita coisa do México, também fotógrafa documental, e principalmente na área a religiosidade dos mexicanos, é uma coisa muito bacana, né? Também Criativo. em preto e branco. E hoje em dia tem dois fotógrafos, assim, além do Walter, claro, que me emocionam muito, não só pelo trabalho deles, mas também pelo exemplo de pessoa, de ética, de sensibilidade, que é o Ripper, né? João Roberto Ripper, e o Severino Silva, que é um fotojornalista. Ele fotografa muito para o jornal O Dia, para outros. E, inclusive, a gente chama de Severo. O Severo tem um trabalho sobre fé também, maravilhoso, que me inspira muito. Mais ou Muito bom. menos esses. Eu pergunto a você uma coisa, você está falando da fotojornalística, enfim, né? Então vem assim a questão de como é que você pode, como é que você acredita que a fotografia pode impactar a sociedade? Principalmente não só a fotografia, mas a arte de fotografar, como ela pode impactar a sociedade? Olha, Bia, eu acho que a fotografia já impacta a sociedade há muito tempo, né?
Antigamente, mais o fotojornalismo mesmo. Uhum. A gente tem exemplos, aquela foto feita na Guerra do Vietnã, daquela menina, É. né? Que foi uma foto que chocou profundamente e aumentou muito a conscientização a respeito do que estava acontecendo, Verdade. né? Então, há fotos icônicas que realmente impactam. Então, hoje em dia, há uma certa, segundo alguns, uma certa banalização, né, da imagem. Mas, por outro lado, isso é bom, porque as pessoas ficam mais próximas da imagem, da fotografia, né? Isso está em constante mudança, é muito difícil a gente prever, né? Porque a fotografia mexe também com duas coisas muito importantes. Uma é o passar do tempo, né? A consciência do passar do tempo. Todo mundo tem aquela foto da família, ou de algum querido, ou alguma querida que está lá atrás e que te emociona quando vê. Então, tem essa coisa da sensibilidade e tem também a coisa da conscientização. Eu acho que de várias maneiras. Por exemplo, esse fotógrafo Ripper que eu estava falando, ele foi fotojornalista e é documental agora. Ele foi para Minas, uma época, fotografar as pessoas que trabalham em minas de carvão, produção de carvão, né? E lá ele flagrou trabalho escravo e denunciou Com foto. e começou a trabalhar com isso. Ele ia para os lugares, fotografava e essas fotos eram usadas como prova do trabalho escravo. Então você tem mil formas de interferir, sabe, de ser significante. Agora, o ato de fotografar, eu acho que está um pouquinho banalizado, né? Porque você Deixa, pega o você sabe, celular e todo mundo vai, virou, né? tira 500 fotos, mas você sabe que você falou da conscientização? Tem uma coisa que não só minha irmã também, a gente, quando nós perdemos nossos pais, a avó, primeiro os pais, a gente começa a abrir aquela caixa de fotografias, né? De Uhum. pessoas que a gente nem... E aí a conscientização veio aí. Quando a gente olha aquelas fotos, que naqueles tempos não era tão fácil quanto hoje, né? Sim, sim. Aí você olha e as pessoas estão lá sorrindo, aquilo está marcando uma época, uma data importante. Então, naquela época, então, a data era mais importante ainda, porque para tirar uma fotografia É, era mais difícil. E aí você pergunta quem é. Aí é, você imagina assim, cara, um dia alguém vai pegar a minha foto toda sorridente. Ah, quem é? é, Cara, a foto mostra, eu fiquei pensando, você falou da conscientização, eu me dei conta exatamente dessa conscientização do que somos, né? O quão sim, importante era para estar numa foto e o quão insignificante era para ninguém mais saber quem era. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós somos fundamentais e importantes, ao mesmo tempo somos meio que insignificantes. Eu acho que a foto também traz, essas fotos mais antigas, pode trazer, é um choque. Me lembro que a gente ficou, quem é? De uma forma ou de outra, né, ela denuncia As o tempo duas coisas, as duas ao situações, mesmo tempo, ao mesmo exatamente. tempo, né? Ela não só sim, denuncia, como congela, né? Ela congela, congela exatamente o quão importante você é e o quão insignificante, o quão não exatamente importante você. também não é. Né? E você fala, é uma conscientização de existência, e isso é muito bom. Isso, ao É, mesmo tempo que dá um sentimento de valor, também dá um sentimento de humildade diante da vida. isso aí vai depender isso vai depender do receptor, de quem está Também, vendo a foto, também. né? Se você conhece, se você não conhece, É, se é uma pessoa querida, se é um é, desconhecido, né? de como a pessoa que olha sente, né? é. E, Cíntia, Também. como você enxerga o futuro da fotografia, as Olha, tendências? é difícil te dizer isso, porque tem muito a ver com a parte técnica, né? Porque, como a Beatriz falou, antigamente, para você fazer uma foto, era um negócio complicado, né? Era caro,
você tinha que ter a máquina, você tinha que comprar um filme, você não via foto, você tinha que revelar, né, fazer cópia, era todo um processo longo. Agora, você tira a foto, mesmo com uma câmera digital, você vê na hora. É, só, assim, por exemplo, vendo o pessoal fotografar, o pessoal mais jovem, que já começou com a foto digital, vai fazer um evento, uma saída fotográfica, tira 500 fotos. O pessoal como eu, que começou na analógica, tira 100, porque a gente pensava mais sobre o que ia fazer, porque você não podia queimar 100 filme, 100 fotos, são 3 filmes de 36, É, né? Para revelar, fazer cópia de tudo isso, já cara, né? ia, né? Então você pensava, você não podia sair tirando assim. Você pegava um filme em casa, durava 6 meses o negócio, às vezes, porque, né? Não podia. Então tem uma diferença muito grande, né? Na forma. E isso muda a todo momento. Eu acho que se, por um lado, as fotos se banalizaram, o ato de fotografar ficou mais simples. Por outro lado, você tem também, você democratizou o acesso à fotografia. Uhum. Mais gente pode ter fotografia. Então, os sentimentos que as fotos despertam, tudo isso agora está mais disponível para mais gente. Pessoas que talvez não tivessem condição econômica de ter uma câmera, naquele processo todo, hoje em dia pegam seu celular, a foto pode ter mais qualidade, menos qualidade, mas está ali. Essa democratização, eu não sei onde é que vai levar. Entendeu? Hoje em dia, todo mundo é um pouco fotógrafo, o que, por um lado, é bom. Agora, quando você vai casar ou batizar um filho, um neto, ou aniversário de 80 anos da sua mãe, da sua amiga, você vai chamar um fotógrafo profissional, que ele vai saber fazer aquilo de uma forma mais elaborada. Então, mudou, mas não mudou tanto. Sabe? Eu acho que vão ser pequenas mudanças, mas não grandes mudanças, porque a fotografia hoje em dia tem um lugar na sociedade, no dia a dia, que não vai diminuir. Eu acredito que não vai diminuir. Vai se alterar, mas não vai diminuir. Diz uma coisa, Cíntia, eu lembro que quando a gente fazia as fotos antigamente, a gente tirava na analógica mesmo, a gente pegava Ah, aquele, levava para revelar, mas a gente escolhia depois qual que a gente ia fazer o pôster, qual que a gente ia editar, montar, aquele que fica na parede, né? Eu lembro sim. disso. Hoje em dia você tira um monte, nem olha mais, nem vê mais nada. Eu pergunto para você, como é que são esses desafios hoje de você editar e colocar essa foto? Como é isso? Como é que isso vem para você? Para você ser convidada para tirar a foto de um bebezinho que nasceu, hein? Como é que isso é escolhido? Como é que isso é feito? Como é que isso é editado? Quais são os desafios que você tem nesse sentido? Depende muito. Hoje em dia existem, inclusive, perdão, algumas plataformas na internet que hospedam, por exemplo, eu tiro as fotos do bebezinho, dou uma olhada nessas fotos, vejo que está bom, que não está bom, né? Qual que o bebezinho cuspiu na minha cara, não está dando para ver nada, tal. E separo e coloco nessa plataforma. A pessoa, aí eu aviso, mando o link, né? Vamos dizer, seja o seu filho, o seu sobrinho, eu te mando. Aí você vai lá, escolhe as fotos que você quer, e aí eu mando fazer em maior definição, te entrego digitalmente, ou um álbum, se a pessoa quer, ou um pôster. Uhum. Aí também. Tem muita gente que ainda faz. Você tem formas de álbum que são bem legais também, para esse tipo de casamento, aniversário, né? Até uma que eu estou começando a fazer, que é de pet. Você faz em papel para a pessoa ter aquele álbum, né? Para ela Uhum. ter físico. A gente ainda tem necessidade disso, e é o Ah, pessoal mais entendo. jovem, entendeu? Inclusive, o pessoal mais jovem está voltando para a fotografia analógica, É sabe? verdade. Hoje em dia está na moda você ter uma câmera analógica, fazer foto, esse processo todo. Tem muita gente fazendo isso.
E aquelas artísticas, que você vai levar, por exemplo, a uma exposição? A Bom, escolha aí também você vai ficar. aí tem uma impressão que chama fine art, né? Que aí é um papel melhor, geralmente é um papel importado, né? Com uma gramatura, um peso maior, uma espessura maior, com pigmentos que vão fazer ela durar mais tempo, né? Existem impressoras de grande, não é grande porte a palavra, mas de, né, que são maiores e que podem imprimir fotos com mais qualidade. E aí o que muda realmente é o material, né? É o papel, é o pigmento, que são pigmentos que têm uma durabilidade maior do que a gente imprimindo normalmente. Uhum. Me diz uma coisa, um trabalho, né, ainda mais um artista que expõe o trabalho, sempre vem críticas, elogios e críticas, né? Como é que você lida com esse feedback, né? Tanto do elogio é mais fácil, às vezes nem tanto, né? Também tem dificuldade, mas o É, elogio e a crítica, né? Como é que você lida com isso? olha, durante muito tempo eu tinha mais dificuldade com os elogios do que com as críticas, Acredito. mas, mas assim, a gente, como tudo na vida, depende de como é feito, né? Se você tem uma crítica, ou um questionamento sincero, respeitoso, tranquilo, nenhum problema. A crítica construtiva, né? Você chegar e dizer assim, olha, você não acha que, né, isso ficava melhor? Né? Por que que você fez assim? Será que de outra maneira? Uhum. Ok, é válido e é bom. Sim. Né? Uma crítica é sempre bom você ter uma outra visão. Ou até realmente a pessoa dizer assim, ah, você deu o nome tal para essa foto, mas eu vi outra coisa. Isso é muito legal, porque te abre um outro caminho que você não tinha pensado. Não é exatamente uma crítica, mas é um, né, pô, por que que você deu esse nome? Eu vi outra coisa. Isso é legal, sabe? Não vejo problema. Agora, se é uma crítica grosseira, né? uma, cri- uma crítica, né, mal educada, Aí a não dá. gente, a gente engole em seco, né? Segura a onda, não fala o que É. pensa e vai em frente. Eu vou fazer uma pergunta fora do Pô, vai ter uma curiosidade. Você já participou de. Eu acabei não podendo ler todo o teu currículo, me desculpe, Aham. mas já participou de exposições fotográficas? Sim, não recentemente, porque eu voltei mesmo a fotografar tem 10 anos, mais ou menos, Ah, né? Mas na década de final de 70, 80, sim, eu participei de exposição, participei de... Não publiquei nada, porque na época não se publicava, né, assim, você para fazer um livro tinha que ser um top, top, top. Mas ah, participei de algumas exposições aqui no Rio, em Minas. Aí teve umas fotos que até estão nas que eu entreguei para vocês, que foram para um festival de fotografia em Moçambique. Né? Fiz algumas coisas, sim. eu vi Aí as depois, fotos e gostei muito. Gostei muito que das bom, tuas fotos. É por isso que eu que fiquei bom. curiosa, fiz essa pergunta. Lindíssimo. Mas aqui, eu acho que eu vou fazer uma outra pergunta. É o seguinte: você já teve alguma experiência memorável, engraçada, durante alguma sessão de fotos? Sempre tem, né? Aquelas coisas que você não espera, as coisas que dão errado. Isso não foi uma experiência assim, mas eu estava até contando para a Bia que hoje que uma vez eu saí para uma matéria, na época que eu estava como fotojornalista, fiz as fotos lá do evento, beleza. Revelei o filme e descobri que eu simplesmente não tinha rodado o filme na máquina. Ai, Eu perdi ai, tudo. Aí eu cheguei para o meu chefe, que era o Aguinaldo Silva, que depois virou autor de novela, com a cara no chão, né? Aí contei para ele me deu assim meio que uma bronca. Depois ele disse assim: não, fica fria. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, quando eu vi, eu não tinha ligado, não tinha ligado o gravador.
Mas É teve humano, é humano, né? uma outra vez eu fui fotografar, foi na Eco 92, eu fui contratada pela Secretaria de Meio Ambiente do Espírito Santo para fazer umas fotos. E aí eu ia fotografar um grupo indígena que estava saindo de uma das tendas ali do Aterro do Flamengo, e passa na minha frente uma atriz global que, que ainda está por aí e tem um ego maior que o talento, e ela fez a maior pose na minha frente. E eu tive que pedir licença para ela se afastar para poder fazer a foto que eu precisava, e ela ficou indignada, esbravejando do meu lado. Eu digo, desculpa, mas não era você que eu precisava, entendeu? A minha pauta não é. Ela ficou muito zangada. O meu foco não era você. E Sinto, Cíntia, né? e para o futuro? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu projeto fotográfico para um futuro maior? Para frente? Viver o suficiente, viver o suficiente. Continuar esse projeto que eu tenho de fotos de fé, né? Talvez, não sei, uma exposição, um fotolivro. Agora que eu comecei a sair um pouquinho da toca, porque eu sempre fui muito, como o pessoal diz, low profile, assim, muito na minha, né? Agora mandei umas fotos para um concurso, não sei o que vai dar, o que não vai dar, mas mandei, né? Tomei essa Se atitude. aventurando. Estou, né? Tô começando a botar a cara para fora, as fotos para à vista, né? E vamos ver o que acontece. Mas, assim, eu acho que o melhor da viagem é você aproveitar a Sim. viagem, né? Então, poder Verdade. continuar a fazer o que eu estou fazendo, poder continuar fotografando, ter saúde, ter pique. É Sem isso. dúvida. Cíntia, e para a gente finalizar, duas coisas. Uma, que conselho você daria para alguém, né, que deseja seguir a carreira de fotografar, no campo da fotografia, né? Seja como fotógrafo, seja na arte. Se bem que, pelo que eu estou entendendo, toda fotografia é uma arte, né? Não deixa de ser de uma maneira ou de outra, né? Com mais talento, com menos talento, mas é arte, né? E aqueles que também desejam melhorar suas habilidades fotográficas, enfim. O que que você diria para quem está começando ou para quem quer melhorar? E gostaria também que você desse assim, umas palavras finais sobre o que você quiser falar. Eu acho que conselho, né? Eu costumo brincar que o melhor conselho é não dar conselho, mas eu acho que é principalmente conhecer as coisas, procurar sair do que você costuma ver. Então, se você só lê quadrinho, vai ler um livro. Se você só lê livro, vai ver um quadrinho, né? Vai conhecer outras linguagens, outras formas. Não é só livro, não é só quadrinho. Cinema é uma grande coisa para você treinar o teu olhar, né? Tudo bem, filme da Marvel eu também vejo com meus netos, tá? Mas procurar ver, sei lá, um Cidadão Kane, um Casablanca, um filme mais antigo, né? Desses que são referenciados como boas imagens, como é bom você ter uma cultura visual, né? Seja do que for. E não só visual, ouvir música, consumir arte, sabe? Poesia, tudo. Eu acho que o melhor é a melhor coisa, principalmente porque a fotografia é uma arte visual, né? Então, assim, você conhecer a história da arte, ler quadrinho, ver filme, é o melhor que pode ter. Mesmo que depois, por exemplo, você pode estudar as regras de 2/3, tem uma série de regras de composição, né? Você pode aprender tudo isso, depois esquecer e fazer do teu jeito, mas isso já está em você. Você já sabe, e você, quando for tirar uma foto, você conscientemente vai fazer segundo as regras ou vai ignorar as regras, mas vai ser uma coisa consciente, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E se a pessoa quiser trabalhar profissionalmente, é aquilo, conhecer o seu nicho, né? Se você quiser fazer
foto de casamento, por exemplo, se oferece para um fotógrafo de casamento para ser ajudante, sabe? Vai fazer um estágio, como a gente faz na faculdade, vai experimentar. Eu fui assistente em estúdio, pouco tempo, mas deu para ver, fui fazer curso, né? Você fazer curso. E hoje em dia, na internet também, você tem muito vídeo de técnica, muita coisa gratuita que pode ajudar, mas principalmente estudar e se informar e viver, né? Olhar, aprender a olhar as coisas de uma outra forma. Eu acho que isso é o principal. Uhum. E você gostaria de E se dizer alguma, aventurar. e gostaria de dizer mais alguma coisa assim para as pessoas, enfim? Respeitem os fotógrafos quando estão trabalhando. Não coloquem o seu celular na frente da câmera. Não. Deixa eu ajudar meus colegas que ralam para burro, né? Deixa eu ajudar meus colegas. Mas, basicamente, eu acho que é isso, sabe? As pessoas têm que consumir arte. Eu acho que a arte enfeita a tua vida, sabe? Seja lá se vai te alegrar, te entristecer, o que for, mas você vai sentir, vai mexer. Arte que mexe, né? Não estou falando de coisas pequenas, né? Mas coisas que vão te mobilizar, que vão te despertar. Quando você assiste um concerto, seja de bar, ou seja de música, de cinema, o que for, aquilo vai te despertar emoções, sabe? Vai te ajudar a sentir as coisas. Então, é basicamente isso. Pode fazer foto com celular, tem celulares maravilhosos, tem fotos muito boas, o que importa é o olhar, né? O que importa é a forma que você vê o mundo. Isso tanto para poesia, quanto para música, quanto para tudo. É a tua forma de se colocar no mundo que vai fazer diferença. É verdade. Acho que é isso. Sim. E para a Cíntia, própria vida, não é? olha, Sim, 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 na arte como na vida, né? a vida imitando a arte imitando a vida, né? Cíntia, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui conosco e queria pedir a você que assistiu essa entrevista, que se gostou, com certeza você gostou, porque ela foi muito bacana, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de dar seu like, não deixe de ativar o sininho, porque isso nos ajuda muito a fazer, inclusive, outras entrevistas como essa, com essa qualidade, com essa beleza que foi essa entrevista. Muito Essa obrigada. lição, não é? Obrigada, Muito obrigada, meninas. Cíntia. Muito Muito obrigada. obrigada.